Do outro lado do planeta, na China, o país que passa pelo maior processo de transferência de gente do campo para a cidade da história da humanidade. Hoje são 750 milhões de chineses nas cidades. Até 2030, serão 1 bilhão. Tianjin, a 100 quilômetros de Pequim, tem 11 milhões de habitantes. Sob um céu de chumbo carregado de poluição, sobe uma cidade ecológica. Tem tudo: escolas, prédios de escritório, shopping centers. Os moradores vão gastar 40% menos em energia e água do que em prédios normais. E ainda vão gerar 20% da eletricidade que consumirem. Não há um prédio que não seja coberto de painéis solares. Ao longo da avenida de acesso, uma usina completa. E turbinas eólicas que jogam energia para carregar os ônibus elétricos. Sobre cada poste, uma placa solar e uma mini turbina. E essa é uma solução bem esperta, porque no inverno aqui os dias geralmente são como hoje, bem nublados, e aí não dá para depender da energia solar. Em compensação, em dias assim, tem vento de sobra. Até um parque está sendo feito. Dentro de 3 anos, a EcoCity estará como esta maquete. 500 mil pessoas vivendo e trabalhando aqui. O responsável por este projeto explica que algumas tecnologias são mais caras do que nas construções convencionais, mas que o custo de manutenção menor vai compensar. Essa é só a primeira de 500 cidades ecológicas que o governo chinês pretende construir nos próximos anos e diminuir o impacto do seu imenso projeto habitacional. A China, nos próximos 20 anos, vai construir 10 milhões de moradias por ano. É como construir, a cada ano, uma cidade do tamanho do Rio e outra do tamanho de São Paulo. Entrou em funcionamento hoje na China a maior linha de trem-bala do mundo. A China inaugurou nesta quarta-feira a linha de trem de alta velocidade mais longa do mundo, com mais de 2.000 quilômetros de extensão. O novo meio de transporte liga Pequim, a capital chinesa, a Guangzhou, e consolida o país como líder mundial nesse tipo de rede ferroviária. O trem passa por 28 cidades em 6 províncias e tem a capacidade de transportar mais de 200 mil passageiros por dia. Ele encurta uma viagem de mais de 20 horas para 8. O novo projeto ficou pronto em meio a inseguranças depois que um acidente com um trem de alta velocidade matou 40 pessoas em julho de 2011. O ocorrido aumentou a preocupação sobre a segurança desse tipo de transporte e ameaçou a exportação da tecnologia. O investimento ferroviário diminuiu significativamente em função do acidente. E houve um corte de 80 bilhões de dólares. No entanto, o governo diz que continua comprometido com a construção de ferrovias de alta velocidade entre suas principais cidades. Existe também o plano de ligação entre a China e a Rússia, além do Sudeste Asiático. O mundo inteiro cabe na China, e não é exagero. Durante a Exposição Mundial de 2010, Xangai foi a vitrine de mais de 200 países, movidos por uma ideia: cidade melhor, vida melhor. O pavilhão dos donos da casa, que vai virar museu, é o maior e o mais impressionante. A China, campeã de poluição, quer vender a imagem de respeito ao meio ambiente. E nesse esforço, faz até a chuva cair em forma de ideogramas. A tela que reproduz um papiro gigante revela as tradições do país. O que parece um rio é apenas uma projeção de vídeo. Pessoas e animais se movimentam, recriando um cotidiano que já não existe. Tecnologia e grandiosidade são as marcas de Xangai. É na cidade que fica o trem mais rápido do planeta. O trem magnético, conhecido como Maglev, percorre os 30 quilômetros entre o aeroporto e o centro em menos de 8 minutos. Na partida, a sensação é que ele está decolando. Aqui ao lado tem uma autoestrada e parece que os carros estão bem devagar. É que, na verdade, nós estamos agora a cerca de 300 km por hora. E não para por aí. O trem atinge 431 km por hora, marca que os turistas fazem questão de registrar. A suspensão eletromagnética que faz o trem levitar
é motivo de polêmica. Muitos chineses, como essa mulher, acreditam que faça mal à saúde. Esse rapaz discorda. O trem é rápido, limpo, o único problema é que é caro. Expensive. Dinheiro não é problema para os donos desses espigões. O centro financeiro do país é uma torre de Babel. Para mostrar superioridade, a China entrou de cabeça na corrida pelos prédios mais altos do mundo. Esse aqui em Xangai é o maior do país, o prédio do Shanghai World Financial Center. Dói até no pescoço olhar para o topo do prédio aqui de baixo. É quase meio quilômetro de altura. A torre, em forma de abridor de garrafa, abriga hotel e escritórios. O espaço vazio no topo foi projetado para reduzir a pressão do vento. Aqui os turistas conhecem a história da torre, que custou mais de US$1 bilhão. Ela é sustentada por 2.000 pilares e tem 91 elevadores. E lá vai a multidão. Por dia, 8.000 pessoas visitam o arranha-céu. A visão é impressionante. E nós não chegamos ainda ao topo. É preciso pegar mais um elevador. Não é o prédio mais alto do mundo, mas é o deck de observação mais alto do planeta. São 474 metros de altura, tudo registrado no livro dos recordes. E os chineses fazem questão de mostrar que tudo mais está sob os nossos pés. Daqui, a cidade de 18 milhões de habitantes parece uma maquete ou um brinquedo de criança. Esse prédio baixinho aí do lado tem 88 andares. Uma vista privilegiada da torre de TV e suas esferas. Para se encontrar no meio de tanto prédio, só usando binóculos. Pela primeira vez em Xangai, a turista de Taiwan diz que esse é um mundo novinho em folha, com uma paisagem maravilhosa. Como os chineses não admitem outro lugar senão o topo do pódio, já anunciaram que vão construir bem ao lado o edifício mais alto do planeta, com mais de 600 metros. Nem precisava. Aqui todo mundo já se sente no céu. A China tornou-se hoje a segunda maior economia do mundo, segundo números publicados pelo próprio país. Um gigante que não para de crescer. Cresceu tanto que já é maior do que outro gigante. 3 décadas de expansão contínua, com taxa anual de 2 dígitos, permitiram à China superar o Japão e se tornar a segunda maior economia do mundo. O anúncio foi feito pelos próprios chineses, antecipando-se a previsões do Fundo Monetário Internacional, que achava que isso só aconteceria no final do ano. É um feito formidável para um país que até 4 décadas atrás ainda tinha uma economia planificada nos velhos e fracassados moldes soviéticos. Pelas projeções do Fundo Monetário, o ranking estaria assim. Em primeiro, os Estados Unidos, com um produto interno bruto de quase 15 trilhões de dólares. Seguindo ainda de forma distante pela China, depois o Japão e a Alemanha. O Brasil deve fechar 2010 na 9ª posição. A economia da China é imensa, mas a população ainda é muito pobre. O PIB per capita, ou seja, a parcela de cada chinês na renda do país, é de apenas 3.600 dólares por ano. Um japonês tem renda 10 vezes maior, um americano 13 vezes maior e um brasileiro tem o triplo da renda de um chinês. A China ainda tem um caminho muito longo para melhorar o padrão de vida do seu cidadão. Agora, o que eles fizeram é um milagre. O que eles fizeram em 30 anos, onde a população estava morrendo de fome, e hoje 550 milhões de pessoas já melhoraram o seu padrão de vida, é uma coisa... Em 2 anos, a China será a maior economia do mundo. Em 30 anos, da miséria total ao topo. Depois de conseguir a façanha inimaginável de misturar práticas do comunismo com as do capitalismo, se adaptou com uma rapidez vertiginosa ao mundo globalizado. Os chineses já viveram impérios, revoluções, guerras e fome. E em apenas 3 décadas deram esse salto gigantesco. Tudo aqui é enorme mesmo. Inclusive o desafio de alimentar e dar emprego a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O planeta também está pagando essa conta. A China é a maior emissora de gases do efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas.
Estamos na província de Shanxi, conhecida como o coração negro da China, centro da produção de carvão num país quase todo assentado sobre um imenso lençol subterrâneo de carvão. O carvão é a energia da China. Desde esse carvão aqui que é vendido na beira da estrada e que serve para as pessoas cozinharem e aquecerem suas casas no inverno, até o carvão que gera a energia barata e abundante para tocar a indústria, que fez da China a segunda potência econômica do mundo. Nenhuma outra fonte de energia é tão suja. As cinzas e metais resultantes da queima cobrem o país, criam uma ilusão de mundo sem fim. Linfeng, na província de Shanxi, seria só mais uma mega cidade do interior, não fosse a notoriedade que ganhou por causa da poluição. Em 2006, quando o Banco Mundial classificou Linfeng como a cidade mais poluída do planeta, dizia-se que o ar aqui era tão denso que dava para pegar com a mão. Para o governo chinês, limpar essa cidade virou uma questão de honra. O investimento foi pesado. Hoje, Linfeng, num bom dia como hoje, ainda é muito mais poluída do que São Paulo no seu pior dia do ano. Só que agora a gente já consegue enxergar o que está a 100 metros de distância. 100 metros e não muito mais. Este senhor nos diz que antes ele não conseguia ver o sol, nem a lua, nem as estrelas. Durante anos não via nada. O estudante me conta que ficou 2 anos aqui sem saber que havia montanhas ao redor da cidade. Do you think that the emissions of, especially of smog and particulates in the air in China, is influencing the climate, or it's part of a bigger system? I think it will be influencing the local climate. The local climate. Yeah, so the sort of, and in some ways, actually, the more particulates we put in the atmosphere, actually they cool in general. They actually tend to cool the surface. So by cleaning up everything, by cleaning up the particulates, but by not cleaning up the greenhouse gas emissions, we could actually get even more warming. So you get a sort of, for a local health issue, it's absolutely essential to clean up those particulates. And they may be modifying the local climate. For the global concerns in general, then it's the greenhouse gases we should be worrying about. Salários baixos, uma infraestrutura invejável e altos índices de exportação. Um mercado interno pujante, 600 milhões de pessoas na classe média, consumindo tudo o que nunca antes tinha tido acesso. A maior história de ascensão social de todos os tempos tem um custo altíssimo para o planeta. As emissões de gases de efeito estufa dispararam desde que começaram as reformas econômicas. De 2000 para cá, quase dobraram. Nós somos a antítese da China. A China emite muito porque ela cresce economicamente demais. Ela precisa daquela energia. No Brasil, ao contrário, 70% das nossas emissões, 72%, 73%, em 2004, 2005, eram associados com desmatamento e atividade agrícola. E, logicamente, são a mesma coisa, porque o desmatamento é para a atividade agrícola. E aí, quando nós olhamos quanto do PIB brasileiro, do crescimento do PIB brasileiro, está associado com aquele desmatamento, é nada. Mas a maior surpresa da China é: o maior poluidor do planeta é também o maior investidor em energia limpa. Só no ano passado investiu 35 bilhões de dólares em energia limpa, o dobro dos Estados Unidos. A produção de energia eólica é equivalente a 1,5 vezes a da usina de Itaipu, ainda a maior do mundo. Nessa vila, perto de Xangai, um centro de treinamento militar para estudantes do colegial ganhou um segundo telhado feito de painéis solares, com capacidade para atender a 1.200 famílias. A ironia é que quanto mais poluído o ambiente,
menos eficiente é a produção da energia solar. É que a poluição funciona como uma espécie de filtro dos raios solares. Além disso, essas partículas em suspensão em forma de uma poeira bem fininha acabam formando uma película sobre o painel. E a poeira acumulada em apenas uma semana pode diminuir em 40% a produção de energia. A experiência desta vila está sendo estendida para o resto do país. Como toda mudança na China, os projetos de energia limpa são em pequena escala ainda nas vilas, antes de serem expandidas para o resto do país. Por enquanto, o custo de cada quilowatt produzido aqui ainda é 10 vezes maior do que a energia produzida pelo carvão. Mas ninguém duvida da capacidade da China de fazer o custo baixar, como já fez com tantos outros produtos, produzindo em larga escala, aos milhões. Como já fez com os painéis usados para aquecer água. Quase todas as casas e pequenos prédios têm um. Pode ser comprado e instalado pelo equivalente a apenas R$ 250. Os cientistas já se preocupam com mais esse avanço dos chineses. The thing we've got to worry about is that China is going to lead in all these technologies. You know, that's what we should be worrying about. So the technologies, they're moving on from the low-level stuff to being leaders in the technologies, the higher-level technologies that will be needed. And that should worry us. Os cientistas do Ocidente têm boas razões para se preocupar, porque todos podemos nos tornar dependentes dos chineses. A China também sabe dos riscos do aquecimento. Seus principais rios nascem no Himalaia, que, como as outras cadeias de montanhas do mundo, está perdendo gelo. Na planície do rio Yangtze, uma atividade milionária está ameaçada. Nestas águas escuras são cultivadas ostras que servem para mais do que alimentar o povo. Tiradas vivas da água, são submetidas a uma pequena cirurgia, uma inseminação artificial para produzir pérolas. Depois de cultivadas, as ostras estão sendo devolvidas para a água. Agora é só esperar para as pérolas aparecerem. O rapaz traz 2 ostras, abre e eu não resisto à tentação de fazer essa colheita. Olha quantas tem aqui. Nossa, não acaba nunca. Olha só, são 24 pérolas dentro de uma ostra só. Parece uma fábrica, mas está selecionando pérolas. Só esta empresa produz 200 toneladas por ano. A pérola que o cliente procurar, as empresas da rica cidade de Jiuzhi têm para oferecer. Agora num shopping center imenso, todo dedicado a essa vaidade. 1 milhão de pessoas dependem direta ou indiretamente do cultivo de pérolas. Um milagre que se processa na água só em condições perfeitas, alguns graus a mais, e tudo pode se perder. Mas tudo isso ainda não se traduz numa boa notícia para o planeta. O governo da China já disse que, para garantir o crescimento econômico, as emissões vão continuar aumentando durante muitos anos antes de começarem a estabilizar e cair. A velocidade com que a China chegar lá vai determinar o futuro do planeta. Quando as consequências do aquecimento aparecem, os pobres que nada emitiram pagam a conta. Os ricos se adaptam.